O livro de Elamã nos oferece valiosas lições sobre como permanecer firmes e inabaláveis em meio às tempestades da vida. Ele começa com uma séria dificuldade entre o povo nefita e continua a descrever uma série de desafios, incluindo intrigas políticas, bandos de ladrões, rejeição aos profetas, orgulho e descrença que se espalharam por toda a terra. Essas dificuldades não são apenas registros distantes. Elas representam os desafios que podemos enfrentar em nossa própria vida, sejam eles espirituais, emocionais ou mesmo sociais. À medida que lemos esses relatos, somos lembrados de que mesmo em meio a tanta adversidade, havia aqueles que não apenas sobreviveram, mas prosperaram espiritualmente. Nefe e Leí nos ensinam que devemos edificar nossa vida sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus. Essa escritura nos lembra que Cristo é o alicerce seguro, e se edificarmos nossa vida sobre ele, não cairemos. Independentemente das tempestades que o diabo possa enviar para nos açoitar, nossa segurança espiritual reside em nossa firmeza em Cristo. Mas o que significa edificar nossa vida sobre a rocha de Cristo? Significa seguir seus ensinamentos, confiar em suas promessas e viver de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo quando o mundo ao nosso redor está desmoronando. Hoje vivemos em um mundo que de muitas maneiras reflete os desafios que os nefitas enfrentaram. Estamos cercados por distrações, orgulho, descrença e divisões. A mídia, a política e até mesmo as pressões sociais podem nos desviar do caminho. No entanto, como os nefitas humildes, também podemos escolher onde colocar nossa confiança. Ao nos depararmos com os desafios, podemos seguir o exemplo daqueles que, apesar de todas as dificuldades, permaneceram fiéis ao Senhor. Isso exige que façamos escolhas conscientes e diárias de nutrir nossa fé, de resistir às tentações e de nos voltarmos constantemente para Cristo. Edificar na rocha de Cristo pode envolver várias práticas. Como Nefe e Leí, devemos nos voltar ao Senhor em oração constante, buscando sua orientação e sua força. As Escrituras são um mapa para a nossa vida, nos ensinando como podemos permanecer fiéis em meio às tempestades. Estudá-las nos dá a perspectiva divina que precisamos. Servir os outros fortalece nossa própria fé e nos torna instrumentos nas mãos de Deus para ajudar aqueles que também estão enfrentando suas tempestades. Ao renovar os convênios batismais participando do sacramento, fortalecemos nosso compromisso de seguir o Salvador e somos renovados por seu Espírito. O Senhor nos prometeu que, se edificarmos nossa vida sobre Ele, não cairemos. Essa é uma promessa que podemos confiar. Não importa o quão difícil seja o caminho ou quão fortes sejam as tempestades, se nossa fé estiver firmemente enraizada em Cristo, seremos capazes de suportar tudo o que o mundo nos lançar. Nos capítulos de Elamã, vemos os nefitas alternando entre períodos de retidão e prosperidade e tempos de orgulho e destruição. Este ciclo revela muito sobre a natureza humana e a necessidade constante de vigilância para evitar cair nas armadilhas do orgulho. Quando os nefitas eram fiéis e obedeciam aos mandamentos de Deus, eram abençoados com prosperidade e paz. Essa prosperidade, no entanto, muitas vezes os levava a se tornarem orgulhosos. À medida que prosperavam, o orgulho começava a se enraizar em seus corações. O orgulho os levava a se afastarem de Deus, a buscar riquezas e status acima de tudo, e a tratar os outros com desdém. O resultado inevitável desse orgulho era a destruição. Deus retirava sua proteção e bênçãos, e os nefitas se viam em grande aflição e vulnerabilidade. Eventualmente, o sofrimento os levava ao arrependimento. Eles reconheciam sua dependência de Deus e buscavam sua misericórdia. Em resposta, Deus os abençoava novamente, trazendo paz e prosperidade. O ciclo de orgulho se repete várias vezes nos capítulos que estudamos, e é algo que não se limita apenas ao passado.
No mundo atual, vemos padrões semelhantes. A prosperidade material muitas vezes leva ao orgulho e ao afastamento de Deus. Quando as pessoas colocam sua confiança nas riquezas, no poder ou em suas próprias habilidades, tendem a negligenciar a necessidade de humildade e dependência de Deus. As Escrituras são claras sobre as consequências do orgulho. Em Elamã 4, vemos que o orgulho dos nefitas resultou na perda de sua força espiritual. Eles foram deixados sozinhos em suas batalhas, sem a proteção divina, e sofreram grandes perdas. Em contrapartida, vemos que a humildade e o arrependimento levam a bênçãos e a proteção divina. Elamã 3 nos ensina que, quando o povo se voltava para Deus com humildade, recebiam sua graça, eram fortalecidos na fé e desfrutavam de paz e prosperidade. Devemos cultivar uma atitude de gratidão constante. Ao reconhecermos que todas as nossas bênçãos vêm de Deus, mantemos nossa humildade. Devemos estar atentos aos sinais de orgulho em nossos próprios corações. Isso pode se manifestar em sentimentos de superioridade, autossuficiência ou em nossa maneira de tratar os outros. Precisamos buscar nos arrepender sempre. Assim como os nefitas precisavam passar por ciclos de arrependimento para serem restaurados, devemos fazer do arrependimento uma parte regular de nossa vida. No capítulo 3 de Elamã, as Escrituras relatam de uma época em que a igreja foi tão abençoada que até os líderes ficaram admirados com as bênçãos que receberam. Essa alegria profunda e genuína que enchia a alma dos fiéis tinha uma fonte clara: a fé em Jesus Cristo. O capítulo nos mostra que o povo estava firmemente estabelecido em sua fé. Eles eram diligentes em guardar os mandamentos de Deus, em viver em retidão e em buscar a orientação do Espírito. A fé em Cristo não era apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que guiava suas ações, fortalecia suas almas e enchia seus corações de alegria. Essa alegria não era superficial, era algo profundo, enraizado na confiança em Cristo e em suas promessas. Eles experimentaram a paz de consciência, a certeza de que estavam no caminho certo, e isso lhes trouxe uma alegria duradoura e imutável, independentemente das circunstâncias externas. No entanto, Mormon também nos adverte que nem todos os membros da igreja continuaram a experimentar essa alegria. Vemos um contraste entre aqueles que permaneceram humildes e fiéis e aqueles que se deixaram levar pelo orgulho. Enquanto os humildes cresciam mais firmes na fé de Cristo, os que sucumbiram ao orgulho começaram a se afastar da alegria espiritual. A fé em Cristo é a chave para uma alegria duradoura e verdadeira. Quando colocamos nossa confiança nele e vivemos de acordo com seus ensinamentos, nossas almas são preenchidas com uma paz que o mundo não pode oferecer. No entanto, devemos permanecer vigilantes contra o orgulho, que pode nos afastar dessa fonte de alegria. Devemos constantemente nutrir nossa fé e humildade, lembrando-nos de que nossa alegria vem do Senhor. Ao fazermos isso, experimentaremos a plenitude da alegria que vem de viver em retidão e permanecer firmes na fé de Cristo. Elamã deu a seus filhos os nomes de Nefe e Leí, em homenagem aos grandes antepassados que foram firmes na fé. Elamã os exortou a lembrar o significado desses nomes e a viver de maneira digna deles. Isso nos leva a refletir sobre os nomes que nós recebemos em nossa vida, incluindo os nomes de nossa família, que carregam histórias e legados. Esses nomes nos lembram de quem somos e das responsabilidades que temos de viver de acordo com os princípios que eles podem representar. Mais importante do que qualquer nome terreno é o nome do Salvador que levamos sobre nós. No sacramento, renovamos nossa promessa de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Isso significa que representamos o Salvador em tudo o que fazemos. Honrar seu nome significa viver de modo que nossas ações, palavras e pensamentos reflitam seu caráter e seus ensinamentos.
Honramos o nome do Salvador ao seguir seu exemplo de amor, compaixão e obediência aos mandamentos de Deus. Significa que buscamos ser seus discípulos verdadeiros, defendendo a verdade e agindo com integridade, mesmo quando é difícil. Nefe e Leí são exemplos poderosos desse princípio. Ao edificar sua fé em Cristo, eles foram abençoados com proteção, orientação divina e milagres extraordinários. As evidências do amor e do poder de Deus se manifestaram claramente em suas vidas. Da mesma forma, Deus nos dá evidências pessoais de sua realidade e amor, talvez por meio de um sussurro do Espírito ou de respostas às nossas orações em tempos de escuridão. Em meio às tempestades e desafios que a vida nos apresenta, podemos encontrar força e propósito ao seguir o exemplo de Nefe e Leí, edificando nossa vida sobre a rocha de nosso Redentor, Jesus Cristo. Ao escolhermos diariamente confiar em suas promessas, viver seus ensinamentos e buscar sua orientação, seremos capazes de superar qualquer adversidade com fé e coragem. Lembre-se, a verdadeira paz e alegria vem ao permanecer firmes em Cristo, mesmo quando o mundo ao nosso redor está desmoronando. Ajude este canal a continuar crescendo. Se inscreva e nos incentive deixando um like e ative o sininho das notificações. Até a próxima!